Ok, galerinha, bem-vindos ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula que nós vamos ver agora, nós vamos resolver uma questão sobre indução eletromagnética, especificamente sobre a lei de Faraday e lei de Lenz, certo? Então nós temos aqui a questão. Essa questão é uma questão muito interessante, que ela nos diz o seguinte: ó, os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta, e quando ela entra em movimento é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que Então aqui você tem, ó, vamos mudar aqui para o laser. Aqui você tem, ó, um dínamo. Então aqui dentro do dínamo tem uma bobina móvel que pode girar. Essa bobina é conectada a essa parte móvel e tem ímãs, ok? Todo mundo sabe que esses ímãs proporcionam campo magnético, ok? Então você tem aqui, quando essa parte móvel está em contato com o pneu da bicicleta, ela começa a girar junto com o pneu e assim gera corrente elétrica, gera carga elétrica para acender a lâmpada, ok? A primeira ideia é você compreender o seguinte, ok? Você tem aqui, ó, uma bobina. Vamos supor que você tem aqui uma bobina, tá bom? Entre esses dois pontos, vamos supor que aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto B. Certo? Se você tiver ímãs, tá bom? Vamos supor que aqui você tenha um ímã desse lado, tá bom? Aqui é polo norte e aqui é polo sul, certo? E desse outro lado você tenha também um ímã desse lado, certo? Só que aqui vai ser polo sul e aqui vai ser polo norte, certo? Por definição, as linhas de campo elas saem do polo norte e vêm em direção ao polo sul. As linhas de indução do campo magnético. O fato dessa bobina aqui girar faz com que o fluxo magnético varie, ou seja, o campo magnético que atravessa a espira, ele vai ficar variável, ele vai mudar, certo? Então, o que acontece é que a corrente elétrica gerada aqui dentro dessa bobina, ela vai existir justamente porque o campo magnético vai variar, tá bom? Então, nós temos aí as opções de resposta, as seguintes. O princípio de funcionamento se deve a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica, né? Então tudo bem, a bobina imersa no campo magnético é extremamente importante. Só que existe um detalhe para que essa opção aqui ela seja correta. Qual é o detalhe? É a variação do campo magnético. A bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Então aqui não tem nada a ver com o atrito entre o campo magnético e a bobina. A corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Tudo bem, o campo magnético
ele é importante para a geração dessa corrente elétrica, só que não unicamente a presença dele, é necessário que aconteça uma variação, que é o que diz aqui no item E. Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação do campo magnético, tá bom? Então essa foi uma descoberta de Michael Faraday, né, a partir de seus experimentos, que a variação do campo magnético gerava a força eletromotriz induzida, e foi responsabilidade de Lenz definir o sentido dessa corrente elétrica, dependendo de como esse campo magnético ele possa variar. Então, como opção de resposta correta, o item E é mais válido, ok? Gostou da resolução da questão? Gostou da apresentação dos conceitos? Se você é novo no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Até mais, até o próximo vídeo.